Você já se pegou pensando, e se eu não for bom o bastante? E se der tudo errado? Ou e se rirem de mim? Esses pensamentos são mais comuns do que parecem, e, na maioria das vezes, nem têm fundamento real. Mas, mesmo assim, apertam o peito. A insegurança não grita, ela sussurra, mina o ânimo, sabota os planos. E o mais curioso, ela cresce exatamente onde perdemos o controle, ou melhor, onde achamos que deveríamos tê-lo. É aqui que o estoicismo entra, de mansinho, sem prometer fórmulas mágicas, mas oferecendo algo muito mais valioso: clareza. Um olhar mais sereno sobre o caos. Uma maneira prática de lidar com os altos e baixos sem se perder neles. Ao contrário do que muitos pensam, os estoicos não eram frios nem distantes. Eles sentiam tudo, só aprenderam a não ser arrastados por aquilo que não podiam mudar. E é justamente aí que mora o poder silencioso. Não é sobre eliminar a insegurança, mas aprender a andar com ela sem deixar que ela dite o caminho. Você vai descobrir como essa filosofia milenar pode ser surpreendentemente atual e, mais do que isso, transformadora. Preparado para reencontrar o equilíbrio, a presença e uma segurança que não depende de aplausos externos? Então, respira fundo e vem comigo, entendendo o que podemos controlar. Tem dias em que parece que tudo escapa das mãos. A reunião que atrasa, o comentário atravessado de alguém, aquela sensação estranha de não estar no lugar certo. Mas o estoicismo nos lembra, nem tudo está sob nosso controle, e tá tudo bem. Essa consciência, que parece simples, é uma das maiores fontes de liberdade. Quando aceitamos que não temos domínio sobre o externo, mas que sempre podemos escolher como responder, a vida muda de tom. Começamos a trocar a angústia pelo equilíbrio. Não é conformismo, é sabedoria. A insegurança costuma nascer da ilusão de que podemos controlar o incontrolável, o julgamento alheio, o futuro, as reações das pessoas. Só que não dá para remar contra todas as marés ao mesmo tempo. O que dá para fazer? Fortalecer o barco. Ou seja, cuidar do que é interno, do que está nas nossas mãos, como a nossa percepção, nossa presença e nossas atitudes. Práticas como journaling, escrever sobre os sentimentos, ou meditação ajudam muito nisso. Porque é no silêncio, e não no barulho, que começamos a ter clareza sobre o que realmente importa. Claro, esse processo não acontece do dia para a noite. Às vezes, vamos reagir no impulso. Outras, vamos nos sentir frágeis, vulneráveis, até um pouco perdidos. Mas cada vez que escolhemos responder com mais consciência, em vez de só reagir, já é um passo. Essa é a base da resiliência, manter-se firme, mesmo quando o mundo balança. O controle que importa é o que temos sobre nós mesmos. A partir daí, tudo começa a se reorganizar. Com o tempo, a insegurança não desaparece, mas deixa de ser o piloto automático. A gente assume o volante. Virtude, o coração da felicidade. Hoje em dia, parece que felicidade virou sinônimo de conquistar coisas, um cargo, um corpo, um número de seguidores. Mas e se a verdadeira felicidade não estiver do lado de fora, e sim dentro, na maneira como escolhemos viver? Para os estoicos, a resposta é clara: felicidade nasce da virtude. Ser justo, sábio, corajoso e moderado, não por obrigação, mas porque faz sentido, porque gera paz interior. E olha que interessante, virtude não exige perfeição, exige presença. Atenção sincera às escolhas que fazemos no dia a dia, mesmo nas menores. Claro que nem sempre é fácil. Tem dias em que a coragem vacila, em que a justiça parece exigir mais do que temos para dar. E aí surge aquela velha companheira, a insegurança. Será que eu tô no caminho certo? Quem nunca? Mas viver com virtude não é um concurso de quem erra menos. É um exercício constante de crescimento. É respirar fundo e tentar de novo, com mais equilíbrio e menos cobrança. Quando agimos com base em valores, e não em medos, criamos um senso de controle verdadeiro, que não depende da opinião de ninguém. Quer um exemplo prático? Pense na próxima vez em que você sentir vontade de responder uma crítica com raiva. Em vez disso, pause. Reflita: qual é a resposta mais justa e sábia que posso dar agora? Só essa pergunta já muda tudo. Virtude é isso, aplicar sabedoria mesmo nos momentos simples. E, aos poucos, você vai notando algo curioso. A felicidade não vem como um raio,
mas como um sol que vai nascendo devagar, aquecendo de dentro. E o melhor, ela não vai embora com o tempo ruim, porque está enraizada na sua essência. Reenquadrar a percepção. Às vezes, o que nos derruba não é o que acontece, mas o jeito como a gente interpreta o que aconteceu. Um atraso vira descaso. Um olhar vira crítica. Um erro vira fracasso. Mas e se for só a nossa percepção distorcendo os fatos? O estoicismo ensina que o mundo externo é o que é, neutro, impessoal, e somos nós que damos sentido às coisas. A boa notícia: esse significado pode ser mudado. Podemos aprender a reenquadrar. Não para fingir que está tudo bem, mas para escolher narrativas que nos fortaleçam, em vez de nos paralisar. É como trocar a lente em uma câmera. A realidade continua ali, mas o foco muda. No lugar de isso foi um desastre, pode surgir e isso me mostrou algo importante sobre mim. Parece simples, mas exige treino, especialmente nos momentos em que a insegurança quer dominar o cenário. Nessas horas, vale respirar fundo e se perguntar: o que posso aprender aqui? Ou como essa situação pode me ajudar a crescer? Essa mudança sutil de olhar ativa nossa sabedoria interior. Traz controle, resiliência e equilíbrio emocional. Uma prática poderosa para começar: escreva diariamente sobre algo que te incomodou, e depois tente reenquadrar. O trânsito me irritou, vira, tive a chance de treinar paciência. Recebi uma crítica, vira, fui provocado a refletir e evoluir. Parece até mágica, mas é só percepção treinada. E, quanto mais treinamos, menos reféns nos tornamos dos altos e baixos da vida. A insegurança ainda aparece, claro, mas ela perde a força quando você sabe que pode mudar o significado das coisas. E isso muda tudo. Amar o que é. Existe uma ideia que assusta à primeira vista: amar aquilo que não escolhemos. Amar o que dói, o que desafia, o que parece nos quebrar por dentro. Mas é exatamente isso que o estoicismo propõe com o conceito de amor fati. Não se trata de resignação ou passividade, mas de acolher o destino com coragem. De entender que há crescimento até nos ventos contrários. Que cada curva do caminho, por mais difícil, carrega em si a semente da sabedoria. Amar o que é exige presença. E um tipo de aceitação que não é derrota, mas força silenciosa. É claro que, na prática, isso parece impossível em certos momentos. Como aceitar uma perda? Como amar um tropeço que nos envergonhou ou uma escolha que nos levou ao sofrimento? A resposta vem com o tempo, e com intenção. E não é um botão que a gente aperta. É um hábito de percepção, uma decisão repetida de enxergar valor onde o impulso só vê dor. Nessas horas, o ego grita inseguranças. Mas a alma, quando ouvida, sussurra algo diferente: você está crescendo, mesmo agora. E isso já muda o peso da dor. Uma forma prática de cultivar esse olhar é olhar para o passado. Pega um momento difícil que, na hora, pareceu injusto, e veja o que ele te trouxe hoje. Talvez uma habilidade, uma amizade, um novo caminho. Essa reflexão diária treina nossa resiliência. Ajuda a desenvolver equilíbrio, sabedoria e aquela virtude silenciosa que brilha mesmo quando tudo em volta está apagado. Amor fati é a arte de caminhar com o coração aberto, mesmo nos dias nublados. E, aos poucos, entender que tudo, absolutamente tudo, pode servir ao nosso crescimento. O caminho estoico, uma jornada, não um destino. A ideia de chegar lá é tentadora. Como se um dia acordássemos prontos, sábios, calmos, equilibrados, mas o estoicismo mostra que não funciona assim. Não existe linha de chegada. Existe prática, presença e constância. A filosofia estoica não se vive nos livros, se vive nos dias comuns, nas escolhas pequenas, na forma como lidamos com o inesperado. É uma jornada diária de autoconhecimento e lapidação. Tropeçou? Bem-vindo. Isso também faz parte. O segredo é continuar caminhando, mesmo com dúvidas na mochila. Você não precisa ser perfeito para começar, nem seguro, nem 100% confiante. Aliás, os estoicos sabiam que a insegurança faz parte do pacote humano. Por isso, criaram práticas simples e poderosas para lidar com ela. Uma delas é a revisão noturna. Antes de dormir, pergunte-se o que fiz bem hoje, e o que posso fazer melhor amanhã. Outra é a premeditatio malorum, refletir de manhã sobre os possíveis obstáculos do dia. Parece pouco,
mas essas rotinas criam presença e autocontrole. E isso é ouro. Lembre-se, até o sábio já foi iniciante. E ninguém precisa carregar a vida toda de uma vez. Um pequeno ajuste de atitude já muda o curso da sua rota. Respire antes de reagir. Escolha agir com virtude mesmo quando ninguém está vendo. Essas práticas constroem uma espécie de musculatura emocional. E, com o tempo, você percebe que a jornada estoica não exige que você seja alguém diferente, só mais consciente, mais íntegro, mais você. O crescimento vem passo a passo. E é isso que torna o caminho tão rico. O estoicismo prático no dia a dia. A beleza do estoicismo é que ele não exige um mosteiro no topo da montanha para funcionar. Ele se revela nos lugares mais banais, no trânsito que não anda, no e-mail atravessado, na fila do mercado. É nesses momentos que a filosofia se coloca à prova. A pergunta não é o que o mundo está fazendo comigo, mas sim como posso responder a isso com equilíbrio. Pequenas escolhas, como respirar antes de retrucar, ouvir com atenção, deixar de julgar, se tornam exercícios de controle e virtude. E a vida, aos poucos, vai ganhando mais textura e menos reatividade. Imagine que cada situação desafiadora é um campo de treino. Você não precisa vencer todas, mas pode sempre aprender algo em cada uma. Sabe aquele atraso irritante? Pode ser o momento ideal para treinar paciência. Aquela crítica inesperada. Um convite à humildade e à percepção. Esse olhar transforma a frustração em ferramenta, e inquietação em força de crescimento. Com o tempo, você vai construindo um senso de controle interior que não depende de como o mundo se comporta, mas de como você se comporta diante dele. E quando escorregar, porque vai acontecer, tudo bem. A prática estoica também envolve compaixão consigo mesmo. Não é sobre virar um robô zen, mas sobre manter o eixo mesmo no meio do caos. Um bom hábito para ajudar é o da autorreflexão gentil. Se pergunte no fim do dia onde fui guiado pela insegurança e onde agi com sabedoria. Essa honestidade serena, sem julgamento, é poderosa. Porque o objetivo não é viver sem falhas, é viver com presença, resiliência e amor fati. A filosofia, nesse caso, vira prática viva. E prática constante é o que constrói sabedoria. E agora, me diz, quantas vezes você tentou mudar o mundo lá fora sem antes olhar para dentro? Quantas decisões foram guiadas pela insegurança disfarçada de necessidade de controle? A jornada estoica nos mostra que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, e isso começa com pequenas escolhas diárias. O que você pode fazer hoje para praticar mais virtude? Qual percepção você pode reenquadrar agora mesmo? E se você encarasse o próximo desafio como uma chance de crescimento, não como ameaça? As respostas não precisam vir de imediato. Mas só o fato de perguntar já é um sinal de presença, e presença é um dos maiores superpoderes em tempos tão acelerados. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe essa reflexão parar por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando temas que despertam sabedoria, controle interior e equilíbrio emocional. O estoicismo não é uma teoria distante, é uma prática viva que pode transformar sua vida de dentro para fora. E esse foi só o começo.